O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria do justo, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós vivemos a liturgia das maravilhas do Senhor realizada e que continua ainda sendo realizadas, fazendo sempre memória de um Deus que nos ama, que se entregou totalmente para a nossa salvação. E esta festa de hoje, que é a solenidade de São João Batista, se dá 3 meses após a anunciação do Senhor e 6 meses antes do Natal do Senhor. Então nós celebramos essa grande alegria desse precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. João é este que veio para preparar o caminho
do Senhor. Nós vamos observar que nesta festa, também na nossa liturgia, nós só celebramos 2 nascimentos humanos, nascimentos para esta vida. Lógico, celebramos o nascimento também de nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez homem no meio de nós, em tudo, menos no pecado. Mas Ele é o nosso Deus. Celebramos também o seu nascimento. Mas existem outras 2 pessoas que são importantes para a nossa caminhada, que é a Virgem Maria, que celebramos no dia 8 de setembro, a sua natividade. Ela que foi concebida sem a mancha do pecado original. Então nós celebramos essa festa. Então o nascimento dela é um acontecimento. Primeiro porque ela foi concebida sem o pecado. Sabemos que o Joaquim e Ana, um casal, mas na hora da concepção, Deus infundiu todas as graças ali. Então Maria nasceu sem a mancha do pecado original. Então nós celebramos o seu nascimento, bem como também hoje nós estamos celebrando o nascimento de João Batista, outro homem, um profeta, que foi também escolhido por Deus. Só que ele não se dá a graça na concepção como a Virgem Maria. Ele se dá no momento da visitação, quando Maria visita sua prima Isabel, o ventre delas mexe, se estremece o ventre de Isabel, ela fica cheia do Espírito Santo. Então neste momento, foi por intermédio de Maria, João foi redimido dos seus pecados, como nós acabamos de ouvir no Santo Evangelho. O anjo dizendo, quem ia ser esse menino? Ele diz: será um grande homem, ele vem para alegrar muita gente, e ele ficará repleto do Espírito Santo, e ele vai caminhar à frente para conduzir este povo a Deus. Então por isso que nós celebramos essas 2 festas. Depois nós celebramos o martírio de São João Batista, que se dá no dia 29 de agosto. Mas você pode perguntar: mas e os outros santos? A igreja não celebra. Somente destes 3, de Deus, que se encarna, de Maria e de João Batista. Porque, meus queridos, os demais foram chamados, assim como nós, na caminhada, a nos tornarmos santos. Então a igreja celebra dos demais santos o dia da sua Páscoa definitiva. Então todos se celebram no dia da Páscoa, o dia da sua morte para este mundo, porque aquele dia a pessoa entrou na glória, faz parte dos santos. Então aquilo que ele viveu aqui, então se dá a partir daquele dia. Tudo isso nós vamos observando a importância para nós do nosso novo nascimento. E nós aí somos chamados
Nosso novo nascimento se dá a partir do nosso batismo. O batismo de João Batista era um batismo de conversão, preparando o povo para acolher o Salvador da humanidade. Tanto é que João batizou o próprio autor do batismo, santificando assim as águas batismais. João é aquele que se diz, e que nós aprendemos muito com ele, um grande profeta, aquele que denunciava as injustiças, e de modo todo especial com relação a Herodes, que vivia num adultério. João também é aquele que diz: eu não sou digno de desamarrar as sandálias daquele que virá e que é maior do que eu. João é aquele que também nos aponta o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje, falando de João, não tem como não lembrar, porque ele é o Batista, aquele que batizava, não tem como não lembrar também do nosso batismo. Foi quando nós mergulhamos nas águas santificadas e ali nós nascemos para o alto. Está certo que muitos fazem grandes festas, atualmente nem tanto, e nem deve também, do seu aniversário natalício, quando você nasceu para este mundo. Mas para nós cristãos, a grande festa se dá no dia do nosso batismo, porque no dia do nosso batismo deixamos de ser criaturas, passamos a ser filhos de Deus. Então esse dia, as portas da eternidade se abriram para nós. Nós fomos batizados, mergulhados nas águas santificadas, em nome da Trindade. E agora não é mais um batismo de penitência, mas sim um batismo de consagração, de pertença a Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, João veio dar testemunho da luz, e nós hoje também somos chamados. Agora é o nosso tempo. Nós somos chamados a ser os Joãos desse tempo e darmos testemunho da luz, porque nós devemos ser esse povo bem disposto, esse povo animado, esse povo despojado para falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvimos na primeira leitura do profeta Jeremias que antes de formar-te no teu ventre, no ventre materno eu te conheci. Assim como ele dirige ao profeta, Deus também dirige a nós. Ele sempre nos conheceu. Ele sempre sonhou conosco. No meio de tantos outros Edivaldos que deveria ter, talvez melhor do que eu, para você entender melhor, vamos falar assim. No estádio de futebol, com tantos Edivaldos lá, foi olhando para mim que o Senhor escolheu. És tu que eu quero, é tu que será formado no ventre de sua mãe benedita, é tu. Mas, Senhor, tem outros tão mais bonitos aí, tem outros aí muito mais capacitados do que eu, com maior espiritualidade. Não, é você que eu escolhi, é você que eu quero que seja profeta das nações, profeta dos povos.
Eis que ponho minhas palavras em tua boca, eu te constituí hoje sobre povos e reinos, com poder para extirpar e destruir, devastar e derrubar, construir e plantar. É assim que o Senhor nos fez. Assim como eu dei o exemplo da minha pessoa, também você. Você, assim como eu, fomos chamados a viver neste mundo para sermos testemunha da luz, que é Jesus Cristo, e fazermos a diferença. Assim como João Batista fez, preparando um caminho para a vinda do Senhor, nós também temos que preparar o nosso caminho, a nossa própria vida, porque sabemos que a porta é estreita, assim bem como o caminho, mas também precisamos evangelizar. Temos essa disposição de sermos profetas, porque pelo batismo nós recebemos o munus de profeta, sacerdotes e reis. Então nós somos profetas do reino. Então somos aqueles que denunciamos as injustiças e anunciamos o Salvador da humanidade. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que São João Batista possa sempre nos iluminar na nossa caminhada, porque nós temos que anunciar de forma muito disposta a vinda do Salvador. Hoje, anunciando a sua segunda vinda, o reino de Deus está próximo, convertei-vos. Hoje nós temos que anunciar desta forma. João Batista preparava para que o Senhor pudesse caminhar e nos ensinar. Hoje nós já aprendemos com o Senhor, e agora nós precisamos anunciar e dizer: o Senhor está voltando, Ele está chegando. Prepara-te, meu irmão, prepara o seu caminho. Vamos preparar esse caminho para a chegada do Senhor, porque nós desejamos, assim como São João Batista, estarmos na glória. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus nos ama, e no seio, já lá no seio maternal, como cantamos no Salmo, Deus já te amparava, Deus já cuidava de você, Deus queria você para ser este grande anunciador da sua palavra. Então, como o padre disse, nós somos os novos Joãos, as novas Joanas, no anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos dê força e coragem, assim como foi para João Batista, para podermos atravessarmos o deserto, nessa selva de pedras, e atravessarmos de cabeça erguida, de forma bem destemida, como João Batista, e, se for preciso, morrer por causa da nossa fé, assim como João Batista morreu. A nossa morte, não seremos decapitados, graças a Deus, mas esse martírio de cada dia, de morrermos para o pecado e ressurgirmos para uma vida nova, de cada dia fazermos o propósito de testemunhar a nossa vocação, eu na minha sacerdotal, você na sua matrimonial, você como solteiro ou namorado, testemunhar. O mundo diz muitas coisas que não condiz com a nossa vivência de cristãos. Então nós somos esses homens e mulheres do início desse século 21, chamados a testemunhar a luz verdadeira, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.